Irmã, amada igreja, boa noite. Neste sábado, dia 30 de setembro de 2017, mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo de Deus me manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para a amada igreja, em o nome santo de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre salvação e fé. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. Então, fé é certeza, fé é crer que o Senhor Jesus Cristo é galardoador daqueles que o buscam. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10 está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, por um favor imerecido. A graça é um favor imerecido, é um favor nos concedido por Deus sem o nosso merecimento, mediante a nossa fé, mediante a nossa certeza de que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam, de que através de Deus nós obteremos esta salvação. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículos 29 está escrito: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, Deus ele não se arrepende daquilo que ele faz, que ele fez, daquele dom. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Deus não revoga a salvação, porque está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque hoje nós não vivemos mais debaixo da lei, hoje nós vivemos pela graça, e está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E hoje nós vivemos debaixo da graça e não debaixo da lei de Moisés, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, é aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e é feito filho de Deus, ou seja, o filho, ele errando ou não, ele deixa de ser filho, amados. Lembramos do filho pródigo. Ele gastou a sua fortuna, desperdiçou tudo no mundo, e quando voltou foi acolhido pelo pai. O pai mandou botar novamente o anel de galardão no dedo dele. Então a pessoa que está salva, irmão, a salvação, irmãos, a salvação é por graça, é por favor de Deus, não é por merecimento. A salvação é mediante a nossa fé, é mediante nós crermos e confessarmos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque perfeito aqui neste mundo, amados, foi o Senhor Jesus Cristo que esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Deus, e hoje é a palavra de Deus e não pecou e não errou. Nós somos passíveis de erros, de falhas, e conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o homem errando, mesmo salvo, ele vai responder pelos seus atos, mas ele não vai perder a salvação. Portanto, vejamos uma passagem que nos esclarece isso. Está escrito na Epístola de Romanos, capítulo 10, dos versículos 1 em diante. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Olha só, olha a justiça feita pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Ou seja, na lei a pessoa vive pelo... A justiça da lei é esta: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz:
assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Quem, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca e confessares o Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu ou grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí vamos lá para o 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, irmãos, a nossa função é levar a palavra, é levar a Cristo às pessoas, é pregar o Evangelho, é fazer com que as pessoas ouçam as maravilhas do nosso Deus, é fazer com que as pessoas tenham conhecimento da palavra, é deixar que o Espírito Santo de Deus leve, irmãos, aquela revelação, porque a letra mata e o Espírito vivifica, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, nos cabe pregar a palavra, levar o Evangelho, mas deixar que o Espírito Santo fale aos corações das pessoas, porque aquelas pessoas que recebem, que confessam, irmãos, o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, elas vão querer mudança de vida, elas vão querer no seu interior, elas se deixarem sendo levadas pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa que ouve a palavra e é exortada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, ela vai querer viver em novidade de vida, ela vai querer ser aquela nova criatura. Todos nós erramos, falhamos, pecamos, ela vai continuar errando, todos nós vamos continuar errando, falando e pecando, mas tendo o nosso coração o desejo de acertar, tendo o nosso coração o desejo de caminhar sempre em direção ao alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque, mais uma vez eu digo, perfeito neste mundo, sem pecado, sem erros, única e exclusivamente foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja: fé não se perde, esse negócio, hoje salvação não se perde, esse negócio, hoje está salvo, amanhã não está salvo. Não, a pessoa paga pelos erros cometidos, mas a salvação, ela é sem arrependimento. Deus, ele não se arrepende da salvação, porque os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento, ou seja, são irrevogáveis, e a fé é um dom de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a salvação, ela é graça, ela é favor imerecido, ela nos foi dada por Deus sem o nosso merecimento, porque Deus, conhecendo, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Nós fomos salvos pela graça, e por favor, e não por merecimento. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito
obrigado por nos conceder mais esta palavra de exortação. Muito obrigado por falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações e nos mostrar o quão grande e maravilhoso e misericordioso é o Senhor. Muito obrigado pelo seu perdão para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos escolhido e nos nomeado, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos concedas. Muito obrigado por nos dar um coração segundo o seu coração. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nos concedas uma noite de grandes bênçãos em sua presença. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Continue a nos exortar para que possamos levar a sua palavra, a verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Livra-nos e guarda-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.